Por trás da luta para lidar com o nosso aquecimento global e as mudanças climáticas que vêm decorrendo disso, está o grande aumento dos gases de efeito estufa em nossa atmosfera. Os gases de efeito estufa, pois existem vários deles na verdade, mas ele é qualquer composto gasoso na nossa atmosfera, que é capaz aí de absorver a radiação solar e dessa forma, principalmente com a radiação infravermelha, ele acaba prendendo e mantendo o calor da nossa atmosfera. Então, ao aumentar o calor na atmosfera, os gases de efeito estufa são responsáveis pelo famoso efeito estufa, que acaba então elevando as temperaturas em toda a atmosfera global. E é sobre isso que o Curioso Mundo MV irá falar no vídeo de hoje. Então já deixe seu like e bora pro vídeo. Bom, o efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, percebida como calor, é emitida pela superfície terrestre e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa ou gases estufa. Como consequência disso, parte do calor é irradiado de volta para a superfície, não sendo libertado para o espaço. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele, a vida como conhecemos não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e, assim, garantir a manutenção da vida. Atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, o emprego de certos fertilizantes e desmatamento e o grande desperdício contemporâneo de alimentos que tem entre seus resultados a elevação dos níveis atmosféricos de gases estufa, vem intensificando de maneira importante o efeito estufa e desestabilizando o equilíbrio energético do planeta, produzindo o fenômeno conhecido como aquecimento global. Os pesquisadores do IPCC, Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, estabelecido pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial, que representa o seu conjunto a maior autoridade internacional sobre este tema, no seu 5º relatório publicado em 2014, afirmam que estas missões deviam parar de crescer em 5 anos, até 2019, e serem reduzidas em até 70% até 2050 e reduzidas a zero até 2100, a fim de que os efeitos dessa intensificação não produzam consequências catastróficas para a preservação dos sistemas vitais do planeta, com repercussão direta sobre a sociedade humana, a fim de que o seu equilíbrio energético seja mantido. A Terra deve irradiar de volta para o espaço muito da energia que chega à superfície. Porém, a radiação que devolve ao espaço está em comprimentos de onda diferentes e é principalmente composta de radiação que os oceanos e as massas continentais devolveriam ao espaço, contudo, em partes físicas repetidas pela própria atmosfera, mecanismo ao qual se dá o nome de efeito estufa. Este efeito mantém a temperatura da Terra em níveis estáveis e é natural e necessário para a manutenção da vida sobre o planeta. Se o efeito estufa não existisse, a Terra seria cerca de 30 graus Celsius mais frias do que é hoje. Provavelmente ainda poderia abrigar vida, mas ela seria muito diferente do que conhecemos, e o planeta seria um lugar bastante hostil para a espécie humana viver. Ao contrário do significado literal da expressão efeito estufa, a atmosfera terrestre não se comporta como uma estufa ou como um cobertor. Numa estufa, o aquecimento dá-se essencialmente porque a convecção é suprimida, ou seja, não há troca de ar entre o interior e o exterior. Embora a temperatura aumente em ambos os casos, os processos físicos são bastante distintos. Os gases do efeito estufa. Nem todos os gases presentes na atmosfera produzem o efeito estufa. O nitrogênio e o oxigênio são largamente preponderantes, correspondendo a, respectivamente,
78% e 21% do ar seco. Praticamente não tem ação nesse mecanismo. Ele se deve à ação dos outros, muito menos comuns, e de moléculas mais complexas, que não obstante produzem reações em larga escala. Os principais gases produtores do efeito estufa, abreviadamente gases estufa, são o vapor d'água, H2O, e o gás carbônico, dióxido de carbono, ou CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, o ozônio, O3, e vários clorofluorcarbonetos e diversos outros presentes em pequenas quantidades, que também contribuem para a produção do efeito. Eles têm as propriedades de serem transparentes à radiação na faixa de luz visível, mas são retentores de radiação térmica. Grande parte da absorção da radiação terrestre acontece próximo à superfície, isto é, nas partes inferiores da atmosfera, onde ela é mais densa, pois em maiores altitudes a atmosfera é rarefeita demais para poder ter um papel importante como absorvedor de radiação. O vapor d'água, que é mais poderoso dos gases estufa, também está presente nas partes inferiores da atmosfera, e desta forma a maior parte da absorção da radiação se dá na sua base. Apesar de em proporções absolutas o vapor d'água e o gás carbônico serem os mais efetivos por existirem em maiores quantidades, a potência desses gases comparadas individualmente é muito distinta. O metano, por exemplo, é cerca de 20 vezes mais potente que o gás carbônico. Ele tem várias origens, entre elas a decomposição do lixo orgânico, o derretimento do solo permafrost, a camada de solo congelado das regiões frias, onde originalmente fica estocado na matéria orgânica inerte, e a flatulência dos ovinos e bovinos, sendo que a pecuária representa 16% das emissões mundiais dos gases do efeito estufa. Embora o efeito estufa seja um mecanismo natural e necessário à vida, em tempos recentes ele tem sido desequilibrado pelo homem, o que tem provocado graves consequências daninhas para o equilíbrio do ecossistema e, por extensão, para a sociedade humana. Este desequilíbrio se deve ao aumento da concentração de gases estufa na atmosfera, sendo produzidos continuamente em grandes quantidades por certas atividades humanas. Em virtude desta concentração aumentada, a temperatura terrestre tem se elevado, um fenômeno conhecido como aquecimento global. A implicação do homem no aumento recente da concentração dos gases estufa tem sido documentada por múltiplas fontes de alto nível e atualmente é considerada indiscutível pelo consenso esmagador dos melhores cientistas em atividade. As poucas vozes em contrário, que ainda são ouvidas em geral, estão de várias maneiras comprometidas com grandes conglomerados empresariais e grupos de lobby político, e não são, portanto, confiáveis. Não obstante, devido ao grande poder econômico e político que as sustenta, elas conseguem atingir e influenciar uma vasta população. De fato, muitas já foram as denúncias de que tais grupos empreendem campanhas milionárias de propaganda enganosa, com o objetivo de confundir deliberadamente o público, impedindo-o de conhecer o assunto com bases sólidas e de agir coerentemente em resposta. Várias tentativas humanas estão envolvidas no incremento da concentração dos gases estufa. As principais são a queima de combustíveis fósseis e os processos industriais, que emitem grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera, o principal componente de origem humana entre todos este problema, além de emitirem diversos outros poluentes. Nos últimos 800 mil anos, a concentração de CO2 atmosférico manteve-se relativamente estável, variando de 170 a 300 ppm, parte por milhão. Contudo, a Revolução Industrial iniciada em meados do século XVIII fez uso extensivo do carvão mineral e no século XX a exploração do petróleo
gás natural e outros combustíveis fósseis deu maciça contribuição adicional, fazendo com que a concentração atmosférica se elevasse aos níveis mais elevados dos últimos anos, aproximadamente 35%, ultrapassando as 400 ppm em 2013. Mudanças no uso do planeta Terra e o desperdício de alimentos também têm se emitido significativas quantidades de gás carbônico. A elevação do metano se origina no uso de combustíveis, na agricultura, no desperdício de alimentos, na decomposição do lixo, tendo passado aproximadamente 722 ppb, partes por bilhão, pré-industrial para 1893 a 1762 ppb em 2014. O papel do metano vem sendo reavaliado e prevê-se que ele aumente muito a sua contribuição para o efeito estufa à medida que derrete o solo permafrost das regiões frias, que armazenam um vasto estoque potencial deste gás na matéria orgânica congelada. Em condições normais, a matéria orgânica permanece em estado inerte, mas quando o solo derrete, os materiais se decompõem e o gás é liberado. A elevação do dióxido nitroso, que se deve principalmente ao uso de fertilizantes, variando de 270 pré-industrial para cerca de 325 ppb em 2005. Os níveis de ozônio aumentaram de 237 para 337 ppb no mesmo período. Todos os clorofluorcarbonetos existentes no período pré-industrial se elevaram também, a exemplo do CFC-11, CFC-13F, que chegou a 236 a 234 ppb em 2014, e o CFC-12, CC-12F2, que atingiu as 527 ppb na mesma data. Os gases atmosféricos estão em constante estado de troca dinâmica com os gases dissolvidos nas águas do mundo. O gás carbônico, em particular, tem propriedade de provocar a acidificação da água e a elevação de sua concentração no ar. Por consequência direta, tem causado o aumento da acidez dos oceanos e os outros corpos líquidos. O IPCC calcula que os oceanos absorveram cerca de 30% do gás carbônico emitido pelo homem para a atmosfera e se acidificaram 26% a mais em relação ao seu estado pré-industrial. Cerca de metade desta acidificação ocorreu nos últimos 40 anos. Por outro lado, a elevação da temperatura atmosférica faz com que a umidade do ar aumente, pois o ar quente tem maior capacidade de reter umidade do que o ar frio, e com o vapor d'água é o mais importante dos gases estufa, maiores concentrações de vapor no ar terão como resultado uma amplificação do efeito estufa. É importante compreender que os sistemas naturais estão todos intimamente interrelacionados e mudanças em um elemento inevitavelmente acarretam mudanças em uma série de outros, em um efeito de cascata. Muitas delas são imprevisíveis e outras desencadeiam efeitos gigantescos para mudanças aparentemente significantes e uma apreciação superficial. O próprio aquecimento global é uma prova disso, pois a elevação de menos de 1 grau Celsius na média atmosférica desde o fim do século XIX, que para muitos pode parecer desprezível, está provocando o derretimento da maioria dos glaciares do mundo, perturbações climáticas importantes em todo o globo e a extinção de várias espécies, entre muitos outros efeitos. Como o ser humano depende largamente da natureza para a sua própria sobrevivência, os impactos negativos do efeito estufa amplificado necessariamente afetarão a população da vida humana ou a extinção de inúmeras espécies valiosas para o homem como alimento. Espera-se que essas emissões de gases estufa
não cessarem num futuro muito breve. O aquecimento global provocará uma desestruturação nos ecossistemas mundiais, em escala tão vasta, afetando da mesma forma os sistemas de produção alimentar, agrícola e pecuária, que a sociedade passará a experimentar níveis de fome muito maiores do que o de hoje já enfrenta, quando mais de 800 milhões de pessoas no mundo padecem de subnutrição crônica. Diante da escassez generalizada de recursos tão básicos, espera-se que intensifiquem-se os conflitos violentos entre as nações, que competirão por comida. A segurança social será abalada, a incidência de doenças aumentará e a economia mundial sofrerá significativo declínio. Além disso, o aumento das temperaturas terá forte influência sobre o clima em geral, tornando-o mais imprevisível e desafiador, aumentando a ocorrência e a intensidade de desastres climáticos, como ondas de calor extremos, secas prolongadas, chuvas torrenciais, tufões devastadores. Esses efeitos combinados se reforçam mutuamente, amplificando ainda mais os impactos, que incidirão sobre as populações mais pobres com maior severidade, já que elas têm menor capacidade de se adaptarem, e também mais sobre as zonas urbanas do que as rurais, em virtude da forte tendência atual de concentração das populações nas cidades, que em geral estão despreparadas para enfrentar as mudanças, e assim expõem um maior número de pessoas aos riscos aumentados. Um estudo desenvolvido em 2012 por mais de 50 cientistas estimou que à época o aquecimento custava para o mundo diretamente mais de 1,2 trilhões de dólares ao ano. Com tendência a aumentar esta conta, a Federação Internacional da Cruz Vermelha fez mais de 30 milhões de atendimentos em 2014 a vítimas de desastres naturais derivados do aquecimento global, e em 2010 os efeitos do problema causaram a morte de 5 milhões de pessoas. À medida que o tempo passa, os riscos decorrentes da negligência ou demora no enfrentamento deste desafio se tornam maiores. E quanto maior a demora, maiores se tornarão os custos para a resolução dos problemas. Eles advertem ainda que subsiste algum tempo para a sociedade reagir e evitar a materialização das projeções mais pessimistas. Mas esse tempo se escoa dia a dia, e se nada for feito com energia e a decisão de uma escala realmente mundial, num esforço coordenado entre todos os países e todos os estratos da sociedade, uma crise global de proporções nunca vistas será inevitável e irreversível. Já são muitos os estudos que declaram que as conclusões do IPCC, por mais graves que já sejam, são conservadoras. Os efeitos negativos previstos serão ainda piores, apontando para uma grande desestruturação da sociedade mundial, podendo, por fim, levar ao colapso da civilização como hoje a conhecemos, se a elevação contínua dos níveis dos gases estufa não cessar. Então, eu espero que tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, já deixe seu like, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um inscrito, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos, ativando o sininho. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.